O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no sacerdócio, Padre Neves, que alegria tê-lo conosco. Padre Antônio Maciel, Padre Edson Rodrigues, queridíssimo Padre Reginaldo, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, povo de Deus, Igreja Santa. É na Eucaristia que nós celebramos, por excelência, a ação de graças. Aliás, saibam, a Eucaristia é a grande ação da graça da Igreja, em todos os momentos. Até quando celebramos a missa por um falecido, é a ação de graças pela vida daquela que partiram. Missa é ação de graças, louvor ao Deus Criador, louvor das criaturas, do universo, louvor de todos quantos creem no nome de Jesus e por ele foram redimidos pelo seu sangue. Como é bom fazer Eucaristia e colocar nas mãos dele tudo que somos, passado, presente, futuro. Colocar nele
nossas esperanças e ter os olhos fixos no altar e sentir na alma um desejo incontido de chegar um dia ao céu. Olhar para o altar em cada missa e sentir arder o coração com a presença dele. É assim que a gente deve celebrar a Eucaristia. E na Eucaristia ele fala à sua igreja. As leituras são expressões verbalizadas, escritas, do que ele quer para cada um de nós. A primeira leitura do Êxodo, a primeira leitura de Oséias, é preciso saber segui-lo para poder conhecer o Senhor. Guarda essa palavra. Quem não segue o Senhor não o conhecerá. Mas esse seguimento se faz a partir da vontade de cada um, da liberdade que Ele nos deu. E só então percebemos o sentido de nossos passos, seguindo alguém que nos chama, alguém que nos atrai, a todos nós, alguém que nos revela: tu és meu, tu és minha, desde o ventre de tua mãe. Mas eu te consagrei pelo batismo, eu te chamei a ser parte do meu coração, a minha igreja. Pois certa como a aurora será a vinda do Senhor. Ele virá até nós, como as primeiras chuvas. Bonita a primeira leitura, né? As chuvas esperadas no sertão. Ele virá como as trovoadas que regam o chão seco de nossa região. E então, nessa experiência de busca, somos fecundados pela presença dele, encharcados nas águas do seu Espírito, e dizemos: só tu bastas, só tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós rezamos o Salmo. Vocês se lembram? Dá para a gente cantar o refrão? Foi tão bonito. É a igreja que reza os salmos, a igreja que responde ao que ouviu. Como as chuvas, também nós te esperamos. Tu virás como a aurora, mas é preciso saber segui-lo, é preciso saber procurá-lo. Por isso a gente disse: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A igreja, só a igreja. Todo homem que procede, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. É verdade. A toda pessoa que age retamente, Deus se manifesta, Deus fala, Deus revela. Como é bom celebrar a palavra, saborear a palavra, alimentar-se da palavra. A palavra ilumina, corrige, exorta,
mas a palavra é luz a iluminar nossos passos. Ame a palavra. Leia e medite o que Deus lhe fala na Sagrada Escritura. Aí nós ouvimos São Paulo escrevendo aos Romanos. Fala da fé, da herança do povo da antiga aliança. Fala-nos da herança de nós, o povo da nova aliança, chamados todos e todas a sermos a sua igreja. Pois, diante da promessa, nós temos duas atitudes: acolher, vivê-la, ou duvidar dela. Mas quem acolhe a palavra, vive a promessa e sabe que Deus é fiel e não lhe faltará. Ele tem o poder de cumprir o que prometeu. Isso nos basta. Por isso nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza da nossa vitória. Amém, exatamente. No Evangelho, Jesus vai passando. A multidão o acompanha, os discípulos. E entre a Galileia e a Judéia, tinha um posto oficial de cobrança de impostos. Não era um pedágio, era uma coletoria de impostos. Quem passava de um lado, de uma região para outra, tinha de pagar a dracma, a moeda, para o imperador César Augusto. Quem estava ali no posto, sentado na banca? Um homem chamado Mateus. Mateus. Jesus passou. Mateus queria e esperava que ele pagasse o imposto. Jesus olha para trás. Sacode o olhar em Mateus. Imagine como ele age sem fazer acepção de pessoas. Ele sabia quem era Mateus. Mateus não era um homem religioso. Era um chamado pecador público, odiado pelo povo. Mas o Senhor olha para o pecador com um amor tão grande, que quem se deixa alcançar por esse amor, não resistirá ao chamado. Vem, segue-me. Mateus se levantou, largou a banca e seguiu imediatamente Jesus. Deixa eu dizer a vocês, se você pegar o texto e for para o cronômetro, marcar o tempo que Mateus teve para decidir, para tomar a mais importante decisão de sua vida, foi menos de 30 segundos. Foi assim. Olha bem, Jesus vai passando e Mateus está aqui, na banca. Jesus passa, Mateus olha para ele, ei, o imposto. Ele olha e diz, segue-me. Mateus largou tudo e seguiu. Porque o chamado de Deus, quando acolhido, quando bate no coração, atrai, apaixona, é um chamado irresistível. E esse chamado é para você, para mim, para toda pessoa que vê esse mundo. É um chamado à vida. Deus te quer feliz. Segue-me. Deus não te quer triste, abatido, de cabeça baixa, dizendo, não tem jeito, eu não saio dessa depressão. Não! Segue-me, levanta-te, vem para o meio, diz ele. É que às vezes a gente não olha para ele. A gente fica olhando, ó, você que está em casa, para dentro da gente. Aí tudo escurece.
os problemas, os sofrimentos, as doenças, as dificuldades. Mas tudo isso pode ser iluminado pela presença dele. Vem, segue-me, coragem, não temas, eu venci o mundo. São palavras de ordem, não é verdade? Não ande triste, não fique assim. Deus não lhe quer rastejando, Deus lhe quer de pé, combatente, cheio da força dele, dizendo: se a noite é escura na minha vida, vai passar, o dia vai amanhecer. Se a dificuldade e a cruz pesam, o homem de Deus, a mulher de Deus dirão: eu vou vencer, porque a promessa dele se cumprirá. Eu sei, eu vencerei. Queria que a Câmara mostrasse à Assembleia, que eu quero perguntar a vocês: quem aqui já venceu grandes batalhas, quando tudo parecia difícil na sua vida e você venceu? Levante a mão. Esse é o povo de Deus, o povo da vitória, o povo da confiança, o povo da fé, um povo que não se dobra diante das dificuldades, porque sabe a quem confiou sua vida. Igreja santa, militante e triunfante. Levante a mão e diga: sou eu. A minha alegria é ser de Deus. Agora você vai dizer, botando a mão no coração: basta-me, Senhor, a tua graça, nada me faltará. Ouviu o que eu disse? Tome posse. Você está dizendo: basta-me, Senhor, tua graça, nada me faltará. Pronto. O que foi? Já não é. Ouviu o que eu disse? O que foi? Tristeza, não sei o que mais? Já não é. O que vai ser, em nome de Jesus, será melhor. Amém. Amém. Toma posse dessa verdade. Toma posse do poder dessa palavra. Mas eu disse, e quero repetir, que Eucaristia é ação de graça. Se lembra que eu falei isso? E na missa a gente coloca tudo, lágrimas. Quantas vezes ele sabe, sozinho celebrando a missa ali na capela de Santo Antônio, eu já chorei muitas vezes. Sorrisos, alegrias, projetos. Me lembro quando eu cheguei aqui, sozinho, eu e ele, para começar o que ele mandou fazer. Não tinha nenhuma certeza. A única certeza que eu tinha era fazer a vontade dele. Quantas vezes, celebrando a missa sozinho, perguntava: o que queres de mim? É isso mesmo? E a obra começou. É assim na vida de toda pessoa. Creia no Senhor, Ele não lhe faltará. Agora, escute o que eu vou dizer. E é para você, Reginaldo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Reginaldo. É assim. Ele sabe, tu sabes essa história. Era jovem, muito jovem. Uma cidade linda chamada Veneza, bela Veneza. Sonhos mil na cabeça de um jovem. Todos os jovens têm sonhos. Quem nunca teve sonho? Não é pecado sonhar. Pecado é não ter sonhos bonitos e não correr atrás deles. Diga amém. Jesus viu um homem chamado Reginaldo e disse: segue-me, segue-me. Meu irmão, você sabe que foi assim. Certamente você foi dizer à sua mãe, ao seu pai. Eu vejo os olhos de sua mãe, o rosto dela, lhe ouvindo. Seu pai, seus irmãos. Era uma decisão radical. Entrou no seminário. E até aí, tudo parecia normal. Mas você foi para um seminário para formar jovens sacerdotes para a América Latina. Não é verdade?
vir para a América Latina. Não era para os Estados Unidos, era para o lado de cá. Sofri da América Latina, ainda hoje. Nossa pátria comum, Latina América. Tu és a mãe de nossos povos, tu és uma igreja profética, uma igreja dos pobres para os pobres. Você optou por essa igreja. Você escolheu, porque Ele lhe chamou. E aí, jovem sacerdote, com 1 ano de ordenado, pegou um navio. Um navio. Não se tinha na época os modernos aviões que temos hoje. Certamente você passou quase um mês navegando. Um oceano Atlântico, querendo chegar numa terra como Colombo que não conhecia. Eu imagino, Reginaldo, quando você viu pela primeira vez a terra do Brasil, o Rio de Janeiro. Não foi assim? Não sei. Mas viu em algum lugar a terra do Brasil. O navio aportou, você pisou esse chão. Você sentiu o cheiro diferente das nossas matas, do clima tropical da América. Você sentiu o sabor das frutas que você não tinha lá e nem tem lá. Você se apaixonou por esse povo. E você se lançou, você disse no começo da missa, uma história de amor à igreja e a Jesus, ao povo. Você dizia, eu nunca pensei em fazer barragem, mas você fez barragem. Você construiu casa, você construiu igreja, você construiu ambulatórios, você fez tudo para os pobres. Porque alguém ia passando e viu um homem chamado Reginaldo e disse, como a Mateus, segue-me. E você se levantou e seguiu apaixonadamente Jesus. Obrigado pelo seu sim. Falo como irmão padre, que sabe um pouco dessa história na diocese, mas sabe a distância, o que você me contava da sua história na Bahia, nas dioceses por onde você passou, Feira de Santana, onde você chegou em primeiro lugar, foi o primeiro abraço da igreja em Feira de Santana, na Bahia. Obrigado por você estar aqui, todo domingo, confessando e dizendo as brincadeiras dele. Eu quero dizer para vocês, para terminar, nunca vi Padre Reginaldo triste, sempre alegre. Diz brincadeiras e ajuda a gente pelo seu jeito de ser. E quando termina a missa aqui, ele chega e diz, diga que 2 horas eu estou confessando. Sim, Deus olha para a gente como a gente é. E no fim do Evangelho ele diz, porque eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu te escolhi, diz ele, tenho certeza, para abraçar esse povo sofrido, o meu povo, minha igreja na América Latina, no Brasil e no Nordeste. Obrigado, porque você permanece conosco. Eu imagino quando em outubro você for à Itália celebrar os seus 60 anos. Quantas emoções voltando ao lugar. Daqui a pouco vai passar no ofertório uma pintura do sobrinho seu, que mandou para você de Veneza. Para você recordar aqui, como sobrinho, sua terra, sua gente. Mas seu coração sacerdotal. Tenho certeza, porque ele assim quis, porque assim ele determinou, será sempre um coração apaixonado pelo Brasil, pelo Nordeste, pela Diocese de Pesqueira, pelo povo sofrido do Nordeste. Obrigado, Reginaldo. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Amém. Senhor, tu me olhaste nos olhos
a sorrir. Se meu nome lá na praia eu larguei